Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast No Pé Delas, o podcast de entrevistas rápidas que traz informações do âmbito do nosso esporte regional aqui de Maringá. E nós trouxemos hoje uma pérola do nosso futebol maringaense que esteve aí nos gramados do Willie Davis fazendo sucesso com o Grêmio Maringá. A pérola que não é nascida em Maringá, não é da nossa região, nasceu no interior de São Paulo, mas escolheu a Cidade Canção para ser sua moradia. Adoilson Costa, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente tem uma parceria muito grande, sempre em contato, sempre falando. E eu fico feliz pelo convite de estar aqui falando para você algumas coisas que você queira saber. Aqui nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito da sua história, porque dentre muitos aqui na nossa região, o Adoilson é um dos que foram jogadores profissionais de futebol, não só na nossa região, mas em todo o Brasil. O cara tem a sua fama muito bem feita pelos campos afora aí, e que caiu no esquecimento do jovem jogador, do jovem torcedor, né? Que hoje os torcedores de Maringá só conhecem os atuais jogadores, não conseguem ver um pouquinho da história, do que aconteceu lá atrás, e hoje nós estamos trazendo isso com o Adoilson. Vamos justificar um pouquinho, Adoilson, a sua vinda hoje para nós conversarmos. É que você tem o teu valor, né? Você jogou demais e continua aí nas beiras do campo até hoje. Adoilson, conta pra nós um pouquinho a respeito do início da sua carreira. Como que começou o futebol na sua vida? Você iniciou o esporte na sua vida já sabendo que era o futebol, assim, nas ruas de casa, jogando, arrancando o tampão do dedo, né, que nós costumamos falar, nas ruas de casa, arrancando o tampão do dedo, já escolheu o futebol para sua vida e assim foi? Conta para nós quem que esteve presente nesse momento, quem te auxiliou, quem te ajudou a escolher esse caminho e como que foi essa trajetória desde o início? É uma coisa assim bem rara a gente falar isso, eu sempre falo, né, a gente sempre diz isso. Pessoal da minha época, a gente não tinha outra opção na vida a não ser jogar futebol. Mas não tinha um brinquedo, nós não tinha uma bicicleta, a gente não tinha nada. E sempre na rua, brincando, e nos campinhos, no colégio, quando tava. E a gente foi jogando. Quando chegou a certa idade, ali para os 15, 16 anos, aí eu tive um convite de jogar no juvenil na época, do Beira Rio, que era o time da minha cidade, Presidente Epitácio. E eu chegando lá, a gente começou a fazer um trabalho, já naquela época já se treinava junto com o profissional, e a gente começou uma temporada treinando bastante. E na época era assim, o time titular jogava no lugar e o pessoal do Juvenil Júnior acompanhava. Fazia sempre a preliminar, que era aqui o campeonato lá, paulista. E eu me lembro que eu, jogando já ali e tal, um dia eu cheguei em Presidente Epitácio para jogar, que era a preliminar, começava 1h30 da tarde. O roupeiro chegou e falou que era para mim esperar. Espera um pouquinho e tal. Aí eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Não, o Celso, que era o treinador, quer falar contigo. Tá bom. Os meninos jogaram e eu fiquei ali. Daqui a pouco chamaram todo mundo para o vestiário. E eu entrei, junto com o profissional, né? Para mim era uma glória que ele tá ali, mas não sabia nem o que estava acontecendo na vida. E de repente o roupeiro veio e começou a me dar roupa. Aí eu assustei mais ainda. Falei, ué, 17 anos. Naquela época, os 17 anos nem entrava para o profissional ainda, né? Era a partir do que? Dos 21? Isso, a gente só se profissionalizava com os 21 anos, que aí não podia jogar. Tinha a carteirinha do amador e tal. E ele disse para mim que eu ia ficar no banco do jogo ali, jogar. Tá bom. Aí o treinador chegou, fez a preleção, botou eu para jogar titular. E eu fiquei meio constrangido, pegava a bola, tocava com medo de errar, né? Porque, porra. E aí aconteceu que o treinador teve uma hora no primeiro tempo, ainda ele me chamou na beirada do campo. Até falei, nossa, ele vai me tirar, ainda bem, porque eu tava nervoso demais. Aí ele olhou pra mim e disse assim, eu botei você pra jogar. Você pode jogar. Se você errar, se você não fizer as coisas a culpa não é sua, a culpa é minha. Tá bom, ele me chamou, me deu essa moral e eu comecei jogando. E o jogo acabou 1-0 e eu acabei fazendo gol. Aí dali pra frente... Só sucesso. Só sucesso, graças a Deus. Sempre na minha vida. E quais os times que você passou, dos times profissionais? Eu tive a passagem pelo Beira Rio, né? Comecei Corinthians de Presidente Prudente. Aí passei pelo Corinthians Paulista em 87. De lá do Corinthians Paulista eu vim emprestado pro Grêmio de Maringá. Fiquei aqui 2 anos, né? No Grêmio.
Depois tive meu passe vendido para o Paraná Clube quando fizeram a fusão, Colorado e Pinheiros. Fui para o Paraná, fiquei mais 5 anos. Fui para o Vitória da Bahia também, fiquei 3 anos lá. Passei pelo América Mineiro, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, até pelo Londrina eu tive uma passagem rápida. E foi com muito orgulho, com muito sucesso, sabe? Na época a gente tinha um calendário de jogos que não é igual hoje, e que aquilo a gente tinha que ter na cabeça aquilo, manter aquilo que você sempre tinha de melhor. E graças a Deus eu fui um jogador que mantive, sempre na regularidade, sempre fazendo o meu melhor. De todos os times que passei, graças a Deus, fui sempre titular, joguei. Quando não era artilheiro, era vice-artilheiro. E eu fico honrado pelo aquilo que eu fiz, vestindo a camisa desses clubes todos. Informações de bastidores aqui contaram para mim que você já passou pelo Timão. Corinthians, conta essa experiência para nós aí. Então, chegando no Corinthians em 87, né? Eu tava ainda... 87 eu não tinha nem nascido. Então. E eu tava assim, naquela fase muito boa, jogando no Corinthians de Prudente. E quando eu cheguei no Corinthians, era Carlos, Valdir Pérez, Ronaldo começando. Então, era um time muito... Só que na época eu me via, e depois foi provado isso para todo mundo, que eu tinha condição de jogar. Mesmo com o Edmar, com o Everton, com o Jorginho, Birubiru, Vladimir... E na época o treinador era o... agora eu esqueci o nome dele. E ele falava para mim, não, você é jovem, você é muito magricelinha, vamos fazer academia, você vai pegar, você vai jogar no Corinthians, eu tenho certeza e tal. E foi passando, e foi falando isso. Aí chegou um final do ano, a gente teve férias, voltei de novo pro Corinthians em janeiro, e aconteceu a mesma coisa, era o Jair Pereira que era o treinador. E aí eu acabei assim, sabe, dando um surto, uma coisa que a gente não tinha muito contato com ninguém para orientar, e pai e mãe também não se metiam no futebol naquela época. E eu acabei largando lá e voltando para Presidente Prudente. Aí quando eu cheguei lá, os caras ficaram até bravos, e até hoje eu sou bravo comigo mesmo, tivesse dado tempo. E aí acabou de eu estar lá e não podia jogar, porque eu já tinha assinado pelo Corinthians, e lá naquela época, quem assinasse na Paulista não jogava no time da Paulista. Foi quando apareceu o Grêmio de Maringá. O pessoal me chamou para cá, vamos lá e tal. E eu até na época não quis vir, assim, fiquei meio assim, que o pessoal não é com o Grêmio. E aí o presidente do Corinthians, que era muito meu amigo, o Dr. Celso, falou, não, Deus, pode ir. Você vai estar lá, se o pessoal não pagar seu salário, vocês me ligam que eu pago seu salário do meu bolso. E eu acabei chegando aqui no Grêmio na época. O Grêmio estava sendo lá embaixo para ser rebaixado. E aí é um episódio que eu conto para todo mundo que eu vi, né? Cheguei eu e o diretor aqui, o nosso ilustre Paulo Puca na época, né? Olhou para mim e falou, esse aí é o cara que você trouxe que vai resolver aqui o problema do Grêmio, né? Bem magrinho, bem... O tal do biotipo físico, o povo julga, né? E o Toninho falou para ele, é esse cara. Até queria ver com você, quem é o artilheiro do time? Ah, o Ronaldo, é assim, mas ele não tá bem, ele entra a hora que tem um pênalti, que os outros têm medo. Quantos gols que ele tem? 5? Aí o Toninho falou, fez uma brincadeira com ele. Ó, eu aposto com você, que ele não vai ser o artilheiro do campeonato, mas do time ele vai. Aí o pouco você aposta, eu vou aposto. O que você quer apostar? Uma caixa de uísque. E apostaram. E eu acabei sendo o artilheiro do time. A gente livrou o Grêmio na época do rebaixamento. Lá na minha estreia eu já fiz 2 gols aqui no jogo, ganhamos 3-1. Então foi uma coisa assim, uma coisa bem gostosa ter participado, ter feito tudo isso que eu fiz nessa carreira inteira. Bom, como vocês já puderam perceber, aqui nós estamos falando com um jogador de peso, né? E nada mais justo do que falar com o Adoilson a respeito da atualização do esporte. Ele que está ali no estádio Willie Davis todos os dias acompanhando e cuidando do nosso estádio, ajudando a fazer as festas bonitas que as torcidas e os times proporcionam para nós, para nossa cidade. Você tem acompanhado desde sempre, desde a sua infância, desde os tempos primórdios, o futebol. Conta para nós. Nós vemos hoje que o futebol ele é um pouco diferente do da época de 86, 87, quando você jogava no time profissional. Hoje nós temos a chegada da tecnologia, a chegada das análises estratégicas, a chegada das câmeras, das observações, onde vai lá play, replay, passa para o técnico, passa para o analista, passa para todo mundo para verificar, analisar, fazer. Isso fora
também as comodidades agora que a fisioterapia, o pessoal da recuperação faz com os nossos jogadores. Fala um pouquinho do que você acha dessa da diferença. Qual a diferença assim tão grande que fez? Você acha que alavancou muito o futebol ou ele diminuiu a capacidade de hoje nós termos estrelas? Porque, assim, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha opinião própria, você tem a sua opinião própria, mas eu quero saber a respeito do que você acha, tendo sido jogador profissional. Hoje nós vemos jogadores de peso, jogadores bons, mas já não surge mais aqueles rei, aquela estrela diferenciada, aquela coisa assim que todo mundo olha e fala, nossa, esse é o cara que eu vou seguir o tempo todo. Conta pra nós a diferença dos tempos em que você jogava com a chegada da tecnologia para os tempos atuais. A mudança foi enorme. Isso aí a gente tem certeza, a gente sempre comenta, a gente fala. O que dependia da gente na época era você saber jogar futebol, era de você mesmo, era de cada um. E na época, para jogar futebol, tinha que ser bom jogador e dali para ser craque. Tinha que ter talento. Tinha, muito. E aonde você ia, você achava vários talentos. Você achava diversos jogadores com um nível alto demais. A tecnologia, as coisas que mudou no futebol, é que eu falo para você, a gente sofria em todos os tempos, nós não tinha nada disso. Nós tínhamos uma bola, que era uma bola que não é capacitada que nem é hoje. Uma bola, quando chovia, ela ficava super pesada pra gente. E foi mudando, foi surgindo. Uma chuteira que a gente botava no pé não era que nem a de hoje. A gente tinha que lacear essa chuteira 2, 3 meses para ela ficar confortável no pé da gente. A gente tinha um massagista que se usava, o material deles na época era um spray de um gelol e uma coisa, e o resto era gelo e água quente, que era o tratamento. Hoje tem fisioterapia, que você falou, hoje tem clínica, hoje tem médico capacitado para tudo, para qualquer tipo de lesão, hoje tem um médico. E a gente não tinha isso. A gente tinha futebol, que nem eu estou falando. Não desmerecendo o futebol de hoje. Mas na minha época os jogadores eram muito mais técnicos, muito mais talentoso do que hoje. Hoje é mais força, mais correria, os meninos têm um padrão de jogo. Hoje se mudou muito a maneira de se jogar. Quando eu comecei a jogar, nós era o 4-3-3, que eram os 2 pontos abertos, o centroavante ali, os meias chegando. Então tudo mudou. Hoje tudo facilitou, tudo hoje está diferente do que aquilo que a gente viveu. Não sei, que nem a gente sempre comenta, se nós hoje teria mais privilégio ainda jogando, ou se nós não conseguiríamos jogar. Ou se eles, dessa época hoje, se fosse lá atrás, jogaria. Então é uma mudança, é uma coisa muito, sabe, é uma diferença muito grande que surgiu no futebol. E o mais importante que a gente sempre diz, né, não desmerecendo eles, hoje um salário de um jogador é muito avançado, é muito alto para aquilo que a gente viveu aqui lá atrás. A gente não tinha um padrão nem, se colocar 2%, hoje nem isso quase todos tinham. Então tudo foi mudando, tudo foi evoluindo e tudo foi gerando coisas boas para o atual futebol de hoje. E quanto aos craques que estão nascendo hoje, aos craques que nós vemos hoje? Porque tem quem diz que hoje o futebol ele é robotizado, ele está sendo criado baseado em estratégias mecânicas de computação, aonde um jogador que tem total chance de executar um gol tá na cara do gol, tá de frente com o goleiro, se ele chutar ele faz o gol, mas ele é treinado a passar a bola. Aí o outro que tá lá na lateral não consegue executar esse gol. O que você acha a respeito disso em específico? É uma coisa bem... Vamos ser sinceros, porque antigamente o Pelé pegava a bola lá no gol do seu time, atravessava o campo inteiro e fazia o gol. Não tô falando, é o tal do conhecido fominha, né? Todo mundo fala que tem que parar de ser fominha. Só que nessa obrigatoriedade, nesse preconceito, nesse jogo todo, o que aconteceu? Hoje as pessoas já não fazem mais gol. Ou é na sorte, na base de muito treinamento,
ou não sai mais, porque o cara tá na frente do gol, ele não chuta pro gol, ele chuta pro coleguinha que é o coleguinha que foi contratado como atacante, ele que tem que fazer o gol. O que você acha a respeito disso? É uma coisa assim bem... Falar de Pelé, ninguém pode falar, né, naquela época. E assim, hoje a mudança, assim, que nem eu falei em termos técnico, tático, também se mudou muito que era. Antigamente tinha função, o zagueiro, na minha época, bem antes que eu ali, a gente via, dificilmente o zagueiro fazia gol. Porque a gente tinha Pelé, a gente tinha Clodoaldo, a gente tinha Edu, a gente tinha vários jogadores acima da média. Eu vi Zico jogar, Lico, Tita, Roberto Dinamite. Então eram os caras que eles resolviam. Então era aquela coisa que quando chegasse a bola neles, ele já tinha aquele que ele sabia mais fazer, que era fazer o gol. Hoje é difícil, mudou-se a maneira tática de jogar, a maneira, sabe, de fazer. Hoje o jogo que você vê, você tem que ser obediente taticamente. Sai jogando com o goleiro, volta para trás, de trás para trás. Antigamente não. Você saía jogando aqui, o cara dava no volante, o volante dava no meio, o meia dava no ponto, eu dava no atacante, e nós já estava lá, porque cada um usava daquilo que você tinha de melhor. Não era cobrado que nem hoje. Hoje você tem que estar taticamente obedecendo aquilo que o treinador pede. Então mudou muito e vai ser assim. E a coisa que a gente bate muito em cima disso aí do futebol é isso. Eu, na minha experiência, naquilo que eu vivi, aquilo que eu estou passando, que eu estou vendo hoje, vai ser muito difícil. É claro que vai surgir craque, isso vai, porque o craque já vem com aquilo dentro dele, nasce com aquilo. Vai vir sim, muitos craques ainda, mas não vai ser que nem antigamente. Você pegava um Flamengo, você pegava um Vasco, você pegava um Grêmio, você pegava um Inter, que todos os times tinham craque. Não era um só não, dois, era 3, 4, 5, e o resto do pessoal tudo também sabia jogar futebol. Então era isso que eu falo para você. A maneira que está se hoje fazendo, craque vai existir, vai fazer, mas ele não vai poder fazer aquilo que os outros faziam. Ele vai ter que, na regra daquilo que o treinador quer, esperar uma oportunidade, esperar uma chance para fazer um gol, ou para fazer um passe para fazer o gol. Então se mudou muita maneira de se jogar, e hoje a gente está vendo isso. A dificuldade, e hoje eu falo para todo mundo, o nível da Série A, da Série B, da Série C, até da Série D, que a gente acompanhou o Maringá agora, está um patamar quase igualado de jogador. Ninguém é diferenciado, ninguém tem mais do que o outro. Então por isso que eu estou falando, o futebol está modernizando de uma forma, mas está acabando aquele que o pessoal tinha de bom na época, que era jogadores craques, jogadores habilidosos, jogadores que faziam diferença. Eu sou da opinião que eu acho que a falta das crianças correrem e jogar futebol na rua, arrancando o tampão do dedo, faz totalmente diferença nos jogadores que nós temos hoje. Mas é o que se tem para hoje, é um ótimo futebol, é um futebol de qualidade, nós acompanhamos, eu acompanho, nós acompanhamos e faz toda a diferença. Então eu gostaria, Adoilson, de agradecer a sua presença. Hoje nós vamos parar por aqui, mas já fique ciente que retornaremos. Você já é convidado para estar aqui novamente com a gente, batendo um papo e falando um pouquinho do que nós achamos aí a respeito do futebol mais antigo e do futebol atual. Isso é um prazer eu estar aqui de volta, que a gente sempre comenta, fala com o Gabriel. A gente tem que estar com tempo bastante, porque a gente tem muitas histórias, aquilo que eu vivi, aquilo que eu falei. E uma coisa que você citou agora, que é uma coisa que a gente está falando e observando faz tempos. Daqui para frente, eu sempre coloquei isso, daqui para frente, para você fazer jogadores craques, né? Nós estávamos comentando aqui, vai ser difícil, porque hoje, no que a gente vive, cidades ainda maiores ainda que é isso, proporciona o quê? Nós treinávamos na parte da manhã, nós treinávamos na parte da tarde. Hoje, nas escolinhas, os pais, como as mães, os avós, só podem levar o menino para treinar depois das 6 da tarde. Então, eles não estão aí naquele tempo que nem você falou, de brincar, de correr num campinho, bater, arrancar o tampo do dedo, que nem a gente fez, não tem. Então é isso que o futebol está vendo. O futebol está cada dia ficando mais pior por causa disso, que os tempos dos pais, quem seja, não está evoluindo. Então a criança hoje com 10, 11 anos, ela tem que ter o tempo do pai e da mãe para estar levando para os treinamentos. Com 15, 16 anos que ele já pode estar alojado, aí onde que ele vai fazer aquela parte que todos dos futebol sabem fazer, que é uma base com diversos jogadores, com outros treinadores, que vai fazer aquela limitação deles para crescer.
Muito bem, então eu aguardo você com a sua voz profissional e com toda a sua experiência para contar um pouco mais também da sua história, que eu sei que tem muita história aí para contar e vocês vão ficar sabendo que a Adeilson vai voltar aqui. Então, Adeilson, obrigada, Deus abençoe. A próxima vez estaremos aqui novamente e vamos seguir forte. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Que nem eu falei, tem hora que eu não tenho esse tempo, né? O Gabriel sabe. Eu já falei que eu vou te sequestrar lá no estádio. Eu vou chegar com um saco, te amarrar, todo mundo lá é meu cúmplice, eu só falo, ó, ninguém viu nada. Te trago aqui, a gente grava, depois te devolvo e falo, agora pode falar, pode ficar tranquilo. Com certeza. Eu vou te sequestrar lá no estádio, você sabe que eu sou capaz? Tá certo. Até a próxima, pessoal. Até.